Olá, irmãos, dando continuidade ao nosso trabalho de explicar de forma clara como se faz os atendimentos, o tratamento mental através do magnetismo secundado pela prece, que é o mentomagnetismo. Hoje iremos explicar de forma assim clara e objetiva como se faz o procedimento para o atendimento do irmão autista. Então, vamos desenvolvendo aqui os nossos pensamentos e de início estamos aqui com o nosso irmão Sebastião para a gente começar a dialogar e nesta caminhada desenvolver uma explicação, um caminho para o entendimento do procedimento do mentomagnetismo, que é o magnetismo à energia direcionada com vontade pelo caminho da prece, secundado pela prece harmoniosa em sintonia com Deus. Mas, em primeiro lugar, iremos aqui conversar um pouco sobre esse tema tão importante que é a mente. Né, Sebastião? Exatamente, Gustavo. Então, nesse momento, nós precisamos nos lembrar que o tratamento ou o trabalho de assistência espiritual se dá na casa espírita, numa reunião mediúnica. E a partir daí é que nós vamos desenvolver a metodologia, que é a partir do livro Mentomagnetismo e Espiritismo. Outra coisa importante que nós precisamos mencionar, o estudo da mente se faz preciso para que a pessoa que vai trabalhar com o mentomagnetismo, ele precisa conhecer algumas coisas sobre a mente. E nós sabemos que essa mente que nos referimos dentro da doutrina espírita não é uma mente material, do ponto de vista biológico, digamos assim, mas uma mente espiritual, aquela que é o equipamento no qual o espírito interage para atuar no corpo físico. Então, esta mente, ela guarda em si todo o acervo do espírito e, portanto, aquilo que traz para ele na atualidade algum tipo de transtorno está gravado na sua mente e todo aquele histórico ele vai ser trabalhado no ponto em que está tendo assim a eclosão de algum distúrbio, de algum transtorno para o seu socorro espiritual. No caso do autismo, certamente nós desenvolveremos a metodologia de forma mais simples possível para que aquela pessoa possa ser auxiliada pelos médiuns, pelo doutrinador e também pelos amigos espirituais, que são os principais trabalhadores, os principais fornecedores do auxílio durante o atendimento ao autismo. Durante os nossos vídeos, por exemplo hoje, iremos explicar algumas áreas mentais. É claro que os fundamentos estão mais precisos e profundos, estão nos livros, mas iremos aqui colocar algumas áreas mentais que são necessárias para se compreender, para se fazer e desenvolver os procedimentos. Mas vamos aí, para iniciar, vamos dar um exemplo do nosso irmão Allan Kardec. Está na Revista Espírita de 1863, em janeiro de 1863. Lá está escrito que uma mocinha se casou contra a sua vontade, não estava nos seus anseios casar com aquela pessoa, e isso causou nela uma revolta interior. E desta revolta resultou num distúrbio mental. É até essa expressão que ele usa na Revista Espírita. Causou um distúrbio mental, uma ideia fixa, e ela perdeu a razão. Também essa expressão que ele usa, ela perdeu a razão, ou seja, perdeu o discernimento. Mas olha que interessante, né? Através do constrangimento da sua vontade, da sua revolta interior, desenvolveu esse transtorno mental. Esse caso foi levado lá para a reunião do grupo de Allan Kardec na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas. E foi colocado o caso para a espiritualidade. E um espírito benfeitor sugeriu o seguinte. Primeiro, ele explicou como estava realmente acontecendo o caso, numa visão mais ampla da espiritualidade. Ele disse, não é somente um transtorno mental, um distúrbio mental, mas existe um processo obsessivo.
como ela se desequilibrou, o campo mental dela, a vibração dela se tornou mais densificada e permitiu este contato com espíritos desequilibrados, promovendo e provocando uma obsessão, um processo obsessivo. Dada essa explicação, o mentor sugere que o grupo se reúna 6 dias seguidos, em vários dias seguidos, e depois de 6 dias eles fazem uma análise, né? Se reúnam, façam uma prece direcionada para o paciente. Esta prece, este grupo reunido, fez exatamente como foi sugerido pelo espírito. E tanto o esposo como a mocinha, né, não sabiam desse atendimento. E eles reuniram e emitiram essa corrente magnética forte da prece, direcionada para ela. E depois de uns dias, ela foi melhorando, e se curou, se reequilibrou. E nos comentários, depois desse atendimento, Allan Kardec fala que foi um trabalho do magnetismo secundado pela prece. Então, que essa ação da prece é uma ação mental do magnetismo, né? Ele diz assim, é uma ação do magnetismo mental. Que a palavra mentomagnetismo é a junção, né? Do magnetismo mental. E Allan Kardec fala assim, que a prece tem uma ação magnética, é um magnetismo mental. Está lá expressamente escrito. Então esse procedimento, esse caminho de se trabalhar através das energias direcionadas pela mente, através do pensamento, pela vontade direcionada e com a base da harmonia interior do grupo, em sintonia com a espiritualidade superior e com Deus através da prece, surte efeitos extraordinários. Esta é a base do magnetismo mental. Até por isso, né, Sebastião, que não existe assim um espírito, não tem a possibilidade de um espírito desequilibrado utilizar os procedimentos, estes caminhos energéticos que iremos passar hoje aqui, porque toda a base é o quê? A prece. Então temos que estar em sintonia com Deus para ter efetivamente algum efeito de tratamento. Porque são os bons sentimentos que dão a base do mentomagnetismo, ou seja, do magnetismo mental. Então iremos agora para uma estrutura básica, como o Sebastião falou, da importância da gente conhecer um pouco essa organização energética da mente. Iremos para uma área específica, importantíssima para os tratamentos, que é o campo consciência alerta. Não é, Sebastião? Exatamente. Então, o que acontece aqui na mente, como esse instrumento do espírito, é necessário que nós conheçamos algo a respeito dela para podermos atuar diretamente naquilo que interessa durante o tratamento. Este primeiro aspecto que Gustavo citou, o campo consciência alerta, é um dos pontos mais relevantes da nossa mente, o fulcro energético, onde aí está toda a consciência propriamente dita, onde o espírito armazena as suas informações históricas desde o início da sua existência até o dia atual, e aí, durante as suas vivências passadas, ele acumulou determinadas situações que resultaram em transtornos diversos. Quando nós vamos fazer a prece, atuando diretamente sobre este campo consciência alerta, ele então passa a ter uma vibração diferente. Por que que acontece isso? Porque, como o Gustavo citou, o campo consciência alerta, ele tem a capacidade, tem a propriedade de vibrar quando recebe uma energia de ordem superior, através da prece. Nós sabemos que a prece é realizada com a finalidade de contactar com Deus. E quando isso acontece, a frequência interna do nosso psiquismo se transforma. Ele se amplifica, ele aumenta. E, consequentemente, a estrutura deste próprio campo consciência alerta se irradia, se amplia e invade todo o campo mental do sujeito.
Então, nessa gravura que aparece aqui, vocês estão vendo este foco principal, vamos dizer que seja aqui o campo consciência alerta. Então, a irradiação deste campo vai atingir toda a mente do indivíduo, com seus elementos constituintes. A partir daí, vários trabalhos vão ser realizados para exatamente sanar quaisquer danos ou desestruturação que esteja acontecendo nisso que nós chamamos de campo mental total. Interessante para a gente compreender melhor esse campo consciência alerta. Tem um vídeo específico que iremos deixar aqui, que tratamos especificamente do campo consciência alerta. Mas a sua formação, olha que interessante, como Deus é misericordioso. Todas as ações que nós fazemos do bem, tudo que nós fazemos em sintonia com o amor, fica exatamente registrado neste campo da consciência, campo consciência alerta. E olha que interessante, está na questão 621 do Livro dos Espíritos. Quem fez essa conotação foi o irmão Carlos. Não é um pensamento meu, mas essa ligação do Espírito Carlos, que trabalha aqui conosco, né? Que na verdade ele que desenvolve o conteúdo especificamente sobre a mente, geralmente é o irmão Carlos. Então ele fez essa relação. Então, aqui ficou, olha que interessante, né? Quando nós voltamos para a Terra, que a gente tem, o espírito quando reencarna, tem muita dificuldade de aceitar a sua volta, como está lá no livro, no Nosso Lar, não é? Porque tem medo daqui de voltar. Vou até aqui colocar a imagem anterior. Todas essas áreas mentais que estão aqui registradas, né? É o nosso passado, são campos mentais do nosso passado. Então, quando a gente reencarna, a gente tem medo de errar novamente, de continuar no erro, quando voltamos aqui para a vibração mais densa do corpo, da vida aqui na Terra. Mas Deus nos dá uma guarda, uma salvaguarda, que é o campo de consciência alerta, onde ficam registrados tudo o que nós fizemos de bom. E a voz da consciência, aquela voz que alerta, por isso que eu dou campo consciência alerta, aquela voz que nos alerta, que nos dá o remorso, aquele remorso quando a gente faz alguma coisa errada, provém da onde? Do campo consciência alerta, que está relacionado ao quê? A nossa experiência no bem. Então, quando nós fazemos alguma coisa contrária ao que nós já aprendemos, vem aquele remorso, vem aquele alerta. E na questão 621 do Livro dos Espíritos diz, onde está escrita a lei moral? Na consciência. Olha que interessante. Eu falei que essa relação foi nos mostrada pelo irmão Carlos. A lei moral, a lei de Deus está escrita na consciência dentro da gente, vibrando dentro da gente, junto com toda a nossa experiência em harmonia com o amor. Então, é a nossa ligação com o divino, com Deus, está relacionado ao campo consciência alerta. Então, quando nós entramos em prece, nós movimentamos as nossas forças interiores, todo o nosso aprendizado com Deus, para nos ajudar e para ajudar o próximo. É através desse campo consciência alerta que nós direcionamos os pensamentos em harmonia, e que também é através dele, que vamos ver aqui, né, Sebastião, no procedimento, é através dele que se ajuda a ajustar, a melhorar o equilíbrio mental. Dando continuidade às explicações que mostramos anteriormente, nós vamos falar sobre esta imagem que aí se encontra, onde verificamos que no grupo, os médiuns que estão em oração têm o seu campo consciência alerta ativado. Consequentemente, eles estão gerando uma irradiação em todo o ambiente onde eles se encontram. As irradiações, o somatório dessas irradiações dos médiuns vai formar, então, assim, o chamado campo de coordenação protetiva. Campo de segurança mútua. Campo de segurança mútua. É porque esse campo de coordenação protetiva, iremos falar no outro vídeo, que é o campo de proteção do médium. Então, assim, a gente já está inspirado aqui nos próximos vídeos, mas esse campo, né, Sebastião, é o campo de segurança mútua, que é muito importante. Mútua.
Porque é a partir dele que o grupo se harmoniza, é a partir dele que todo o trabalho vai se desenvolver com a ajuda dos mentores espirituais. E, portanto, todos nós temos que ter no grupo essa harmonização tão necessária para que o trabalho se desenvolva assim a contento, segundo a orientação dos benfeitores. Assim, o campo de segurança mútua, como vocês estão vendo aqui, essas energias, né, que está aqui na imagem, que circulam, mas tem um detalhe no campo de segurança mútua. À medida que o grupo vai amadurecendo, que o afeto entre os componentes vai se solidificando, esse campo energético, ele fica mais forte. Mas por que esse nome, né? Segurança mútua. Até o irmão Carlos, ele dá o exemplo. É porque é como se todos nós do grupo, cada um componente do grupo, estivesse ligado um com o outro, formando um circuito. E quando alguém do grupo se desestabiliza um pouco, aquele outro que está mais equilibrado envia energia para este que está mais desequilibrado. Por isso o campo de segurança mútua, porque existe uma proteção mútua do grupo, porque está unido através do pensamento, do afeto. Então, quando mais o grupo se gosta entre si, quando existe mais afeto, mais respeito entre o grupo, melhor, mais trabalho se desenvolve de forma harmônica, porque o grupo está harmônico. E claro, esse campo não é só no momento da reunião. É claro que no momento da reunião, como o Sebastião falou, no momento da reunião, quando o grupo entra em prece, esse campo se ativa e se torna de uma convergência maior. Como está aqui ilustrado aqui na imagem, mas ele se estende a todos os momentos e os instantes da nossa vida. Por isso é importante o grupo mediúnico está ligado pelo afeto e pelo respeito. E tem mais um campo, isso aqui faz parte, né, daquilo que Sebastião falou no início, das áreas mentais. Falamos do campo consciência alerta, campo de segurança mútua. Iremos falar agora, Sebastião irá falar, sobre o campo que o coordenador, o dirigente da reunião, desenvolve para fazer fazer esse trabalho com o magnetismo mental, com o pensamento direcionado, com vontade, através da prece. Né, Sebastião? Exatamente, Gustavo. Então, através deste campo que nós vamos citar agora, que é o campo de convergência ativa, que é um campo próprio para os dirigentes, doutrinadores, aqueles que estão afeitos mais a exercícios de concentração, de meditação, que desenvolvem um pouco mais o seu lado mais magnético, digamos assim, o seu psiquismo se desenvolve nesse sentido, ele tem uma propriedade de produzir uma convergência dos pensamentos, das energias, principalmente daqueles componentes do grupo. Esse trabalho é importante no momento em que vai se fazer a assistência a um determinado paciente à distância, em que toda essa energia digamos assim, carreada, conduzida mentalmente pelo doutrinador, pelo dirigente, esclarecedor, como a gente às vezes chama, a fim de que este caminho energético que é criado por esta mente do dirigente, os benfeitores carregam aí todo o trabalho, todo o material que é conduzido através da prece. Então, quanto mais o dirigente vai se desenvolvendo psiquicamente em segurança, em estudos e também pela prece, compreendendo a importância dela e toda a movimentação energética que é gerada durante a prece, ele tem essa capacidade. Então, os amigos benfeitores, além disso, amplificam essa capacidade durante as reuniões e, consequentemente, ele atua perfeitamente segundo essas orientações espirituais. Muito interessante isso, né, Sebastião? Eu lembro aqui de Dr. Vitor Ronaldo, e quando ele entrou em contato com essas informações da importância do dirigente, ele não sabia assim a dimensão de como é importante, de como o dirigente da reunião mediúnica
de como tudo se passa pela coordenação da sua mente, da direção energética da sua vontade, da sua harmonia interior. Então, numa reunião mediúnica, os médiuns são importantes, todos que estão ali, que compõem o grupo são importantes, e o dirigente é aquele que coordena as direções da direção da energia. É claro que, quando a gente está falando isso, não estamos personificando no dirigente, mas nesse momento ele está fazendo a coordenação. Ele é o coordenador, ele coordena não só o grupo, mas as energias e está em contato com a espiritualidade. Assim, nos trabalhos que iremos desenvolver aqui a explicação, é importante essa explicação, porque o coordenador ele tem um trabalho crucial no mentomagnetismo, no magnetismo mental secundado pela prece, né? É a ação energética, o magnetismo secundado pela prece, baseado na prece, é o caminho da harmonia com Deus para ajudar os nossos irmãos. Muito bem, meus amigos. Dentro disso que a Gustavo acabou de falar, do auxílio que o dirigente recebe dos mentores espirituais, nos lembramos aqui do exemplo no livro Nos Domínios da Mediunidade, onde o espírito coordenador da reunião, Clementino, que é o dirigente da casa, e o doutrinador, que é Raul Silva, ele está dialogando com um espírito na psicofonia de um determinado médium, e neste momento em que Raul Silva está dialogando com esse espírito, Clementino, coordenador, está dirigindo o seu pensamento, as orientações, as palavras, através da mente de Raul Silva, onde este capítulo chama-se Assimilação das Correntes Mentais. Exatamente aí ocorre que quando o doutrinador está falando, está dirigindo as energias, está dialogando e auxiliando aquele espírito sofredor, o coordenador ou os coordenadores daquela reunião estão exatamente fazendo uma ação mental através do próprio dirigente, que nesse momento ele já se torna um verdadeiro médium para as energias que estão sendo passadas através dele para o socorro espiritual daquele irmão em atendimento. Eu queria dar esse exemplo para nós verificarmos como os trabalhos de André Luiz têm sido esclarecedores em relação a essa ação mental e na ação da desobsessão. Entramos agora para a parte final do vídeo, em que iremos desenvolver e explicar como fazer e organizar o procedimento de atendimento para os nossos irmãos autistas. Os nossos irmãos que estão dentro do espectro do autismo. Não iremos entrar em detalhes sobre essa questão espiritual do autismo, que está aqui, está baseado neste livro. Aqui tem uma explicação bem interessante. Eu tenho vários vídeos com nossa amiga Niná, que vai ser colocado aí do lançamento, que a gente fala sobre essa questão espiritual do autismo. E o objetivo do vídeo de hoje é da parte final deste livro, que explica os atendimentos, o tratamento espiritual. Veja o nome do livro: Autismo e Espiritismo, Acolhimento e Terapêutica Mentomagnética. Iremos tratar da terapêutica mentomagnética, ou seja, a terapêutica do magnetismo direcionado, baseado na prece. É isso que iremos fazer agora, esta explicação. Então, quando falamos lá do campo de segurança mútua, que está aqui no grupo, não é? O nosso irmão aqui, o nosso amigo Sebastião, iremos aqui passo a passo explicar. Em primeiro lugar, as reuniões mediúnicas, né, Sebastião? Os grupos mediúnicos, estando em harmonia, ele pode organizar, a gente vai falar, inclusive no livro, tem uma sugestão de organização da reunião mediúnica. Então, um grupo já formado, um grupo que ou está querendo se formar e fazer esse procedimento, não tem problema. Basta a gente estar com boa vontade, ter uma base espiritual, ter uma base espiritual no sentido de ter uma base de conhecimento espírita, ter boa vontade, estar com bons sentimentos no coração, pode se reunir e fazer esses atendimentos que iremos
promover aqui a explicação. Então, em primeiro lugar, é importante o grupo saber como vai fazer essa reunião. Se vai fazer ela especificamente para tratar o autista, os autistas, os nossos irmãos autistas, ou se dentro da reunião mediúnica vai separar um espaço, um momento para atender. Então tem duas formas, dois caminhos: fazer uma reunião separada ou atender os irmãos que estão dentro do espectro autista, dentro da reunião, fazendo esse procedimento. Os dois caminhos são possíveis. Então, a partir daqui iremos explicar como é esse momento da reunião, do procedimento com os irmãos autistas. Em primeiro lugar, vai se ler o nome, né, Sebastião? A partir da recepção do nome do paciente, então ele é lido, ele é citado na reunião e há uma observação por parte dos médiuns para saber se há também necessidade de um atendimento de desobsessão, porque na maioria dos casos esses transtornos também são acompanhados de processos obsessivos em vários graus. E dependendo da circunstância, então, vai ser feito primeiro o atendimento mediúnico, desobsessivo, para depois passarmos para a metodologia terapêutica do mentomagnetismo para o autismo, que é isso que nós vamos fazer. Então, o que acontece? Após a observação do caso, se há ou não a desobsessão, caso haja, vai ser atendido logo o caso da obsessão e posteriormente vai ser feito o atendimento do paciente, geralmente criança ou adolescente, para o autismo. Nesse segundo ponto que nós vamos fazer agora, o atendimento para o autista. O que vai acontecer? Nós vamos usar um determinado médium. Só, Sebastião, só um detalhe, porque talvez fique com dúvidas nos nossos irmãos aí que estão assistindo. Como vai fazer essa verificação, se precisa da desobsessão ou não, né? A gente falou aqui, acabou deixando em aberto esse detalhe. A gente lê o nome, no grupo, geralmente o dirigente que lê o nome do paciente, e os médios entram em sintonia naquele momento. É um tipo de evocação, não é? Quando a gente lê o nome, a evocação, assim, no sentido de sintonizar com o paciente e com toda a psicosfera que envolve o paciente. Aí os médios vão perceber se tem algum envolvimento de características obsessivas que precisem, as energias identificadas, que precise primeiro passar para a reunião de desobsessão. Quando o grupo está unido em harmonia, os médios já percebem, já vem a intuição dos mentores dizendo, é melhor fazer a reunião de atendimento. Isso aí sempre acontece. Nessa informação, a espiritualidade sempre fornece para o grupo mediúnico, estando disposto, com boa vontade. Esses detalhes, essa conexão com a espiritualidade sempre existe, não é? Então é esse o caminho, é simples, tá certo? Mas aí, Sebastião, continue agora para o segundo passo. A partir desta explicação que foi dada, nós vamos demonstrar como ocorre na prática a ação da terapêutica, do mentomagnetismo, no caso do autismo. O dirigente se posiciona por trás do médium que foi escolhido. A partir daí, ele em prece, convergindo as energias dos outros médiuns, a sua prece vai fazer com que ocorra o caminho da energia através do médium para a mente do paciente. Então, a imposição das mãos por trás do médium para convergir, para organizar a ligação mental do médium com o paciente. A partir daí, este fluxo de energia direcionado vai assim acionar tudo aquilo que nós falamos do campo convergente, do campo consciência alerta do paciente e continuação do tratamento feito pela espiritualidade. Essa é uma base estrutural dos procedimentos do mentomagnetismo. Muitos deles têm essa ligação de um dos médios com o paciente. Quando a gente fala aqui médios, não estamos falando necessariamente de médios ostensivos. Qualquer participante da reunião, qualquer um, pode ser veículo desta ligação de sua mente com a mente do paciente,
como explicou aqui Sebastião. Ele falou, né? Ele falou atrás do médio, porque aqui está em círculo, né? Então ele vai por trás, aplica o passe e faz essa ligação. Aí surgiu um detalhe que Dr. Vitor ficou pensando: será que esta ligação de um dos componentes do grupo com o paciente vai gerar uma interferência na mente do paciente? Ou melhor, será que os desequilíbrios que todos nós temos, mentais, conscientes ou não, vai interferir num paciente que já está com problemas e em vez de ajudar, prejudicar? Uma pergunta pertinente que foi respondida pela espiritualidade, pelo irmão Carlos, e ele colocou assim uma imagem para a gente entender. Não, essa ligação não é uma ligação estrita das mentes do médium com o paciente que vai ser tratado. É assim, ele deu exemplo assim, é como um rio, um leito do rio, que está ali o leito do rio e a água passa. Então a espiritualidade vai usar os caminhos energéticos da mente do médium para ajudar a ajustar os caminhos energéticos e organizar a mente do paciente. É como um molde mental. Então não existe uma mistura da mente do médium com o paciente. Então foi dada essa explicação e é bom a gente deixar isso bem claro para a gente achar que a gente está também transferindo os nossos desequilíbrios que todos nós temos. É importante dizer, todos nós estamos num trabalho de reajuste interno das nossas do nosso passado, com a nossa perspectiva de futuro, agindo no presente com o bem, com harmonia com Deus. E vamos para a fase seguinte, relembrando, né? Só fazer aqui, ó, retomando. Lemos o nome do paciente, verificamos se ele precisava ir para reunião de desobsessão. Caso o paciente não precise ir para a reunião de desobsessão, ele vai o nome para a reunião de desobsessão e depois retorna para fazer o trabalho. Então, tanto esse nome em condições de ser feito aqui o atendimento com o procedimento do mediumagnetismo, o dirigente, né, escolhe um dos médios para fazer a conexão com o paciente. Tá certo? E, como o Sebastião falou aqui nesta imagem, né, essa imagem, né, Sebastião, é muito ilustrativa, porque dá aqui a ideia de vários mentores, que na verdade quem faz tudo é a espiritualidade. Nós estamos aqui oferecendo basicamente a nossa energia, a nossa compreensão, a nossa boa vontade, mas os detalhes são feitos pelos irmãos espirituais, não é? E vamos para o passo seguinte. Na nossa reunião, o nosso amigo aqui é que é o dirigente. Ele tem essa prática, essa experiência. Então vou colocar aqui qual é o caminho e ele vai explicar o que acontece, né? Vou fazer esse bate-bola aqui, né, Sebastião? Então, feito essa parte, como já revisamos, o médium está conectado com o paciente. Qualquer coisa me corrija, viu, Sebastião? O dirigente vai proferir uma prece. Essa prece tem a finalidade de, pela vibração harmônica, porque o campo consciência alerta do paciente só é ativado através da vibração harmônica da prece. Então, chega todo esse conjunto de energia do grupo, do dirigente, coordenado pelo dirigente e da espiritualidade, em harmonia para o campo consciência alerta do paciente. Quando o dirigente faz essa prece, né, que é este passo, ele vai fazer uma prece direcionada para o campo consciência alerta do paciente. Ele, ao fazer esta prece, toda essa energia que existe, toda essa experiência harmônica, em sintonia com Deus, como falamos lá anteriormente, expande na mente do irmão autista. Isso ajuda a reequilibrar. Então, essa é a segunda, é a fase seguinte, né? Conectou o médium com o paciente, faz uma prece para expandir o campo consciência alerta e harmonizar a mente do irmão autista. Mas existe uma continuidade. Depois dessa parte, né, Sebastião? Mas, Sebastião, depois dessa parte,
Aí daqui a pouco o Sebastião vai explicar o que é que acontece nessa dinâmica, né? Depois dessa parte, o dirigente expande para todas as pessoas que estão ligadas mentalmente com o paciente. Olha que interessante, né? Porque todo mundo que convive com o paciente, com o irmão autista, tem uma responsabilidade da sua personalidade, do seu campo energético, da sua psicosfera psíquica em ajudar a harmonizar o paciente, o irmão autista. Então, quando ele expande nessa outra fase, harmonizou o campo consciência alerta e expande para todos os familiares, você está ali harmonizando a psicosfera de convivência do irmão autista. Isso é muito importante, não é, Sebastião? Exato. Então, a partir dessa irradiação que ocorre, que vai envolvendo cada um das pessoas que estão ligadas a ele, na família ou amigos, então, cada um vai receber a partir dos cuidados da equipe espiritual, também o auxílio para harmonizar-se e também poder lidar com o irmão autista. Então, essa interação, essa integração dessas energias também que estão sendo irradiadas a partir do grupo, a partir do campo consciência alerta do paciente, vão envolver a cada uma dessas pessoas, e aí eles todos vão ser amparados também pela espiritualidade. Nesse ponto é que começa a haver o encerramento dessa metodologia, porque todos sendo atendidos, o pensamento agora do dirigente é trazer de volta o médium, ou seja, o médium desfazer essa conexão do médium com o paciente, gradualmente ele indo sendo desligado através do seu comando, da prece, e finalmente ele ser então reintegrado aqui na sala, no ambiente onde haverá a discussão sobre o evento. Isso. Então, o que o Sebastião descreveu aqui é que, terminada essa parte que é o atendimento, faz o encerramento, harmoniza, o grupo volta e vamos, uma parte muito importante, saber os relatos de todos os componentes do grupo. Observe que tem um detalhe importante. Foi, por exemplo, aqui, foi esta média aqui que foi conectada com o paciente. Mas todo o grupo está entre si em uma conexão, em um campo energético vibratório. Então todos percebem, todos têm percepção. Na experiência que nós temos do nosso grupo, que vários percebem, às vezes, angústias, né? Sebastião, às vezes até dores de cabeça. Já tivemos, assim, características específicas do paciente. E se coloca isso, se anota, né? Se faz o relato, para depois, às vezes, a gente conversa com a família e temos tido retornos positivos dos atendimentos. Temos tido retornos positivos de melhoras significativas de todos os pacientes que recebem essa carga energética de harmonização do seu campo mental como um todo. Então, este é o nosso vídeo. Temos aqui no nosso grupo, né, a gente faz aqui nós fazemos a reunião há um bom tempo e depois da pandemia nós retornamos e parece que agora, depois assim, dessa pausa de presencial, quando voltamos, ficou assim mais, não sei nem escolher a palavra, dizer uma palavra que expresse como todo mundo ficou mais harmônico, os carros mais coeso, né? Mais coeso, os atendimentos os resultados se tornaram mais proeminentes, mais claros. E assim, não estamos aqui fazendo, a gente não ganha nada, né? Ninguém ganha nada. Todos esses livros aqui, como o Dr. Vitor sempre fala, nós não ganhamos nada com este livro, mas é um trabalho do coração, do sentimento, e a gente sabe que todos nós estamos envolvidos. A casa aqui, Sociedade de Estudos Espíritas de Natal, a editora O Clarim, que editou os livros, é um trabalho para ajudar o nosso irmão, para nos ajudar, para a gente compreender e para todo mundo, todos nós, né, que envolvemos com um trabalho de ajuda ao próximo, é na verdade um trabalho para nos ajudar, para a gente se compreender.
Porque o irmão autista, o irmão que está dentro do espectro autista, ele está aqui para ser um espelho da nossa alma também. Porque não somos melhores que ninguém. Se todos estamos aqui no planeta Terra, estamos mais ou menos na mesma média. E se ao nosso lado existe alguém com uma distonia mental, alguém que está dentro do transtorno do espectro do autismo, é porque nós precisamos vivenciar muitas coisas, melhorar muitas coisas dentro de nós, perceber o mundo com um olhar diferente, de transcender as características que ditas dentro da normalidade e tentar perceber cada vez mais o espírito. Essa é uma das propostas do espiritismo, né? A gente procurar entender e perceber o nosso próximo. Todas essas características apresentadas pelo irmão que está dentro do espectro autista é só uma casca. A essência a gente tem que buscar.